E a fuga da Zambelli pressiona Bolsonaro na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Letícia Casado, ao vivo, tem essa apuração pra gente. Conta mais, Letícia. Bom dia para você. Diego, bom dia. Bom, a situação do Jair Bolsonaro não é a mais simples do mundo nesse momento, porque ele está prestando depoimento, hoje ele vai prestar depoimento na Polícia Federal para tratar de um caso, de uma investigação que concerne ao filho dele, ao Eduardo Bolsonaro. E na semana que vem, ele vai prestar depoimento no Supremo, naquele processo sobre tentativas de golpe de Estado. Então, ele já está nesse momento delicado e aí aconteceu toda essa confusão com a Carla Zambelli. O que acontece? Hoje à tarde, esse depoimento que ele vai lá prestar esclarecimentos envolvendo a situação do filho dele nos Estados Unidos. Bom, o Eduardo Bolsonaro, como todo mundo sabe, ele foi para os Estados Unidos em março, ele foi em fevereiro e aí em março ele anunciou que ia ficar no país por um tempo, em princípio por 4 meses, para ele lutar contra a ditadura do judiciário no Brasil, que é como eles definem a relação com o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Eduardo foi avançando nessas conversas com os parlamentares americanos, com o governo dos Estados Unidos e foi sempre vocalizando essas ameaças contra o Supremo. E até que a gente teve um momento, mais ou menos umas 2 semanas atrás, que o governo americano também tratou sobre o tema. A gente viu o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, falando sobre sanções. O Alexandre de Moraes, o nome dele entrou nessas conversas, ou seja, subiu o tom essa história toda. O que aconteceu? Digo isso tudo para contar que, a partir desse momento que o governo americano entrou oficialmente nessa história, aqui no Brasil, a PGR pediu e o Supremo aceitou a abertura de um inquérito para apurar a conduta do Eduardo nos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro já falou que ele financia o filho lá naquele país. Então, hoje, ele vai na PF, vai às 3 horas da tarde para prestar depoimentos, esclarecimentos, ser ouvido. Como é que o caldo da Zambelli entra nisso? A Zambelli, ela fugiu do país anteontem e foi para os Estados Unidos dizendo que ia fazer uma parada lá para seguir para a Europa. Condenada da justiça, tal, com uma situação que era diferente, é uma situação diferente da que era a do Eduardo Bolsonaro. Pois bem, só que ela adotou para si o mesmo discurso, eu quero combater a ditadura do judiciário brasileiro estando fora do Brasil, porque o país, no Brasil, as pessoas não podem falar nada, enfim, foi para essa narrativa. O ministro Alexandre de Moraes, ele, na decisão de mandar prender a Zambelli, ele citou o Eduardo Bolsonaro, citou o inquérito do Eduardo Bolsonaro e fez essa menção dessa associação com a Zambelli, que a Zambelli tem se colocado. E ontem também o ministro abriu um novo inquérito e citou de novo essa relação toda. Então, assim, já era um quadro complicado para os Bolsonaro. A situação da Zambelli não ajudou em nada. Tanto que a família Bolsonaro, eles nem conversam com a Zambelli, super se afastaram. Em 2022, naquele episódio lá da arma no meio da rua, que eles entendem que prejudicou a eleição, o resultado da eleição de 2022, que quando o Jair perdeu para o Lula. E agora vem isso, porque ela estando lá nos Estados Unidos, vira mais uma peça, ou mesmo se ela seguir para a Europa, né, vira mais uma peça nesse caldo internacional e nessa confusão que o Eduardo já está respondendo a um inquérito, o Jair Bolsonaro está respondendo a um processo. No inquérito do Eduardo, a PGR fala, olha, essa atitude toda que o Eduardo está tendo no exterior é para atrapalhar o processo dele aqui no Brasil, para atrapalhar o processo do pai dele aqui no Brasil. Então ele está lá batalhando junto a líderes de outros países, nessa comunidade internacional, para atrapalhar o processo do Jair Bolsonaro, porque tem chance do Jair Bolsonaro ser condenado. Então não tem nada de positivo para os Bolsonaro que saiu dessa história da Carla Zambelli. Até agora, só problema, eles estão, assim, irritadíssimos, tanto que a gente viu que nenhum deles foi para a rede social se manifestar em apoio, aliás, em defesa a ela. Letícia, você escreveu uma coluna sobre isso e ia te perguntar também, né, e a Zambelli não acerta uma, né? Ela tenta acertar várias vezes com o bolsonarismo e me parece que ela erra em todas as tentativas. E algum integrante da família Bolsonaro já se manifestou? Ontem você havia escrito, né, nossa equipe até está abrindo a coluna, que nem Bolsonaro nem o Nicolas Ferreira, né, tinham se posicionado a favor da deputada.
alguém já se posicionou. Me parece que o Nicolas se manifestou há pouco tempo, mas demorou para sair essa manifestação. Diego, o Nicolas se manifestou, fez uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. É bem diferente de fazer uma manifestação, boa, Zambelli, vai lá, tamo junto, Zambelli. Isso não aconteceu até agora. Os Bolsonaro também continuam sem falar absolutamente uma palavra sobre esse caso. O Nicolas, ele faz um posicionamento que é diferente de defender, de apoiar a deputada. Ele critica a decisão do Alexandre de Moraes de decretar a prisão da Zambelli. Que ele fala, bom, o Moraes não podia ter feito isso sem a Câmara discutir esse assunto, porque para a prisão de parlamentar precisa ser pego em flagrante, a Câmara tem que autorizar essa prisão. Ele critica essa coisa técnica desse imbróglio todo. Ele não defende a Zambelli em nenhum momento, nenhum deles. O Nicolas, ele fala que ele tem uma relação muito próxima, que ele considera o Jair um tio dele, que ele chora e lê a Bíblia e reza junto com o Jair Bolsonaro. Então, não existe esse apoio. Boa, Zambelli, vai lá, força, tamo junto. Poucos parlamentares fizeram essa manifestação. O que eles estão organizando agora, para não ficar totalmente fora disso, e porque é um posicionamento que, para eles, eu posso. Você sou eu amanhã. Se o judiciário está fazendo isso com você, pode acabar fazendo comigo. Então, é uma coisa muito mais corporativista e nessa linha de atacar o Alexandre. Não, eles não estão defendendo a Carla Zambelli. Amiga, tamo junto, te apoio, conte comigo. A gente sabe que quando eles querem ir para a rede social para fazer campanha, para levantar uma bandeira, eles fazem isso de uma maneira incrivelmente boa, eles sabem fazer. É um post atrás do outro, é uma manifestação, é vídeo para rede, é live criticando. Eles não estão fazendo. Então, são coisas diferentes que a gente precisa ter esse olhar muito cuidadoso para ver, porque política é sobre sinal. E o sinal está muito claro, a Zambelli continua isolada e tá esse furdunço, essa confusão do tipo, o que vamos fazer com ela? Agora tem o Paulo Figueiredo, que foi comentarista da Jovem Pan, postou que ela foi para a Itália, que ela já saiu dos Estados Unidos e tal. E tem gente dizendo que não, mas peraí, não, parece que não, parece que sim. Tá toda essa história, porque também se ela fica nos Estados Unidos, como que fica a situação do Eduardo lá? Porque o Donald Trump, ele não é muito fã de imigrantes, né? No geral. Mas, assim, o Eduardo Bolsonaro tem uma relação com o trumpismo. A Carla não tem a mesma relação. Enfim, a gente vai ver isso tudo, Diego. Tenha confiado demais na relação dela com o bolsonarismo, que não está tão boa e já não faz pouco tempo, não. Falando nisso, no próximo bloco falaremos sobre Bolsonaro, que vai prestar depoimento à Polícia Federal hoje na investigação sobre as articulações do filho dele, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Daqui a pouco, depois do intervalo. Aliás, esse depoimento vai ser hoje? É hoje mesmo, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar, vai ser hoje à tarde. Fica aí que a gente volta já com mais informações e análise para você. Até já! No YouTube seguimos ao vivo, ô Sakamoto. Nós seguimos ao vivo e a Zambelli, pelo jeito, segue isolada, né? Porque até para demonstrar apoio, o pessoal não cita o nome dela, né? Cita o nome do Alexandre de Moraes criticando o ministro. Bom dia para a Letícia, né? Seja bem-vinda. Foi o que a Letícia colocou, né? A Zambelli, ela não está... Desde as pataquadas que ela fez na eleição, o pessoal não está muito simpático com ela. A Zambelli, ela foi uma pessoa importante para o bolsonarismo, foi da linha de frente, foram os principais nomes, né? Bateu de frente com nomes que estavam, inclusive, se desgarrando do bolsonarismo, né? Ela teve um papel relevante, mas ela cometeu muitos erros, né? Ela sair armada pelas ruas dos Jardins com uma pistola em punho na véspera da eleição, né, no momento que estava pau a pau, Lula e Bolsonaro, e aí depois que ela discutiu com um jornalista, né, que estava defendendo Lula e ela estava defendendo o Bolsonaro, e aí ela sacou a arma e saiu correndo atrás dele e deu munição para o pessoal que fala, olha só, você quer esse pessoal governando o país? Olha o que vai acontecer. É claro que não foi por isso que o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro perdeu por causa dos erros dele, né, também, né? Ele errou muito, né? Não é só por causa que o Roberto Jefferson saiu atirando na Polícia Federal e a Carla Zambelli saiu com as armas em punho. O Bolsonaro fez muito erro durante a gestão dele, durante a presidência dele. Tem 700 mil mortos como testemunha para provar isso,
né? Então, você não vai... teve outras razões, mas é imputado, é colocado na conta dela. Da mesma forma, todo aquele quiprocó envolvendo o Walter Delgatti, o hacker, que a Carla Zambelli levou para o Bolsonaro, prometeram mostrar que o sistema da justiça era falho, invadiu o sistema do judiciário, mostrando que, na verdade, quem invade o sistema do judiciário não é... Quem tenta manipular o sistema do judiciário não é o campo democrático, é o campo bolsonarista. Isso gera tudo um problema para o Bolsonaro e para o grupo dele. Então, o que acontece? A Carla Zambelli, no final das contas, ficou uma pessoa não grata. Concordo com a Letícia, ela não vai ser defendida neste momento pelo cabelo dela ou por como ela é gente boa, etc. Não, ela vai ser defendida neste exato momento como uma espécie de instrumento. É mais ou menos o que aconteceu com o Daniel Silveira no final do mandato do Bolsonaro. O Bolsonaro deu perdão, botou o Daniel Silveira, o Marte da Liberdade. Não é o Marte da Liberdade, todo mundo sabia disso. Não levam nem Marlboro para ele agora na cadeia. A questão é que, naquele momento, ele era um instrumento útil. A Zambelli também. Neste momento, Zambelli é a foragida útil.